noite, turminha. Boa noite. Que belezura nós estarmos aqui novamente reunidos em nome de Jesus para fazermos as reflexões importantes e necessárias para a nossa caminhada devocional. Viemos esse final de semana para participar da feira do Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro. Ontem e hoje pela manhã, quando nós tivemos a oportunidade de fazer o lançamento do livro da Dona Ivone. E estamos muito felizes por estarmos aqui juntos com vocês, fazendo a reflexão dessa mensagem da Dona Ivone, que é encantadora. Nós recebemos o convite, esse convite dessa amorável irmã, em 2013, para que nós escrevêssemos o livro juntas. E a partir de então, nós marcamos com a Dona Ivone um dia da semana em especial, com um horário muito especial, para que nós pudéssemos nos encontrar lá no Manuel Felipe Santiago, em Belo Horizonte, e ela passar a história para nós. Então, semana a semana, capítulo a capítulo, nós fomos aprendendo a conviver com a família do seu Alberto, da Dona Cibele, com a Sara, com a Rose, nos envolvendo com as suas questões, com os seus dramas, com as suas dificuldades, com as suas alegrias. E o mais importante, o encantador, foi a forma como a Dona Ivone veio cuidando desta obra. Percebemos como uma mãezinha cuida do filho. Todos os dias, no horário marcado, nós nos encontrávamos e ela presente para nos passar mais uma experiência. E ela nos conta de uma forma muito linda uma convivência familiar. Como uma família transita pela reencarnação com tantas oportunidades de trabalhar as suas questões íntimas ao mesmo tempo de perceber o outro, de desenvolver pelo outro compaixão, fraternidade, solidariedade, de acolher o outro no seu coração. Passado um tempo, quando nós já estávamos terminando a obra, que Dona Ivone já nos sinalizava que estávamos nos últimos capítulos, nós ficamos aguardando com muito carinho como seria o título. E como nós fazemos parte de uma equipe, a turminha trazia um nome, outro nome, e Dona Ivone calmamente acatava a manifestação de todos, mas no dia marcado ela nos comunicou que o livro chamaria Lar, Escola de Almas. Porque na verdade o lar é uma escola de almas. Ali nos encontramos porque precisamos aprender muito com aqueles com os quais nós convivemos. E finalmente, como seria a capa do livro? E Dona Ivone também nos sugere como ela gostaria da capa. E nos trâmites naturais, avaliação, passar para as pessoas que faziam parte da análise do livro, nós fomos estudando a capa, até que finalmente nós conseguimos atender a nossa querida Dona Ivone. E hoje, quando nós estamos aqui dividindo com vocês essa obra, nós ficamos muito felizes. Felizes porque nós entendemos que a Dona Ivone do estado do Rio de Janeiro vai a Minas Gerais compartilhar conosco as suas experiências, os seus cuidados, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas responsabilidades com a vida que transcende a matéria, a vida como um todo, levando em consideração que nós somos espíritos eternos, que nós somos espíritos imortais. E quando na nossa caminhada reencarnatória, não são poucas as nossas responsabilidades. As nossas responsabilidades no nosso lar, com aqueles que nós elegemos no plano espiritual para compartilharem conosco desta experiência, desta vivência, desta aprendizagem. Porque nós entendemos que nós estamos matriculados numa escola
e que nós temos muito que aprender. Porque, na verdade, nós temos a casa, a edificação material, o chão, as paredes, o teto, onde nós vamos transformar num lar. Porque o lar é onde a família se reúne, é a edificação espiritual. E quando nós falamos de lar, nós estamos falando dos sentimentos, das virtudes, dos sentimentos positivos que nós precisamos desenvolver no nosso campo íntimo, na direção do outro, porque são muitas as nossas responsabilidades com aqueles que nós, no plano espiritual, definimos para reencontrar no campo da matéria. E a Dona Ivone trata disso com um carinho, de uma forma muito linda, não só pelas responsabilidades que nós vamos desenvolvendo com o outro, mas também pela nossa responsabilidade como espíritos eternos que nós somos. Porque nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui num trânsito, e nós estamos aqui para nos aproximar um dos outros. Ainda que nós saibamos das dificuldades de uma relação, nós todos sabemos disso. E nós, quando nos encontramos aqui para refletir sobre a família, nós não achamos que seja fácil não, por favor. Porque nós também temos a nossa família. Mas é essencial que, diante dos ensinamentos da doutrina espírita, nós desenvolvamos uma postura diferenciada, por favor. Jesus diz em João, no capítulo 13, no versículo 17, que se já sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as cumprirdes. E nós estamos aqui, estudando a doutrina espírita, buscando nas orientações dos nossos benfeitores o caminho que nós devemos seguir para que nós obtenhamos êxito na nossa encarnação. Então nós somos bem-aventurados, porque a doutrina espírita nos oferece rotas infindáveis para que nós consigamos desenvolver no nosso campo íntimo os melhores sentimentos. Ainda que nós atestemos, e com certeza em muitos momentos nós fazemos isso, ainda que nós atestemos as nossas dificuldades, nós estamos aqui para nos iluminar, nós estamos aqui para crescer. E o outro que compartilha conosco a nossa existência se torna um instrumento da nossa evolução. Por isso, a importância do conhecimento que a doutrina nos traz, consolando-nos, para que nós ampliemos o nosso campo íntimo, para que nós ampliemos o nosso entendimento da essência da nossa reencarnação e não percamos a oportunidade de refazermos de uma maneira melhor aquilo que lá atrás nós não conseguimos realizar de uma forma eficiente. Nós trazemos conosco, no nosso subconsciente, os automatismos do passado, os hábitos, os vícios, que nós reconhecemos muitas vezes na nossa conduta diária. E hoje, a nossa consciência, diante deste acervo de esclarecimentos que nós acessamos, nos pede empenho, nos pede esforço, para que nós transformemos este nosso passado num futuro de metas, onde o nosso ideal superconsciente é a construção de um mundo melhor, para nós mesmos e para aqueles que convivem conosco. Porque, na verdade, turminha, nós estamos entrelaçados uns aos outros. E nós estamos entrelaçados uns nos outros por toda a eternidade. Ainda que isso nos assuste, ainda que isso nos espante, nós estamos comprometidos com o amor. É fundamental, é imprescindível que nós compreendamos isso, por favor. Nós estamos comprometidos com o amor.
E como é que nós estamos nos conduzindo com este amor? Porque isso não é fanatismo, isso não é fuga da realidade. Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás para nos ensinar a amar. E Ele nos oferece o nosso lar como a manjedoura da nossa evolução. O lar é a escola primeira da família. É lá onde nós nos encontramos com os nossos afetos, com os nossos desafetos, com os nossos amigos, com os nossos amores, com aqueles que não são tão amigos. Para que nós consigamos nos alinhar neste movimento do amor. E, lamentavelmente, de uma forma muito displicente, desculpe-nos, muitas vezes irresponsável, muitas vezes indiferentes às nossas responsabilidades íntimas, nós levamos a nossa existência mergulhados num mar de queixas e lamentações. Lamentamos o companheiro, lamentamos os filhos, lamentamos os pais, esquecidos do quanto é fundamental o nosso papel na família. Qual é o nosso papel na economia familiar? O que é que nós estamos fazendo para contribuir para o bem-estar da nossa família? Ou nós ainda nos colocamos naquela condição de só reclamar da família? Lamentando, muitas vezes dizemos isso, e as pessoas acham uma belezura quando nós colocamos a mão na cabeça e dizemos: aonde eu estava com a cabeça quando eu pedi para vir nesta família? Nós vamos dizer com muito carinho. Provavelmente nós estávamos de mãos postas e de joelhos, implorando aos nossos amigos da espiritualidade que nos dessem esta oportunidade de reencontrarmos com aqueles que nós não retribuímos os sentimentos de fidelidade, de dignidade, de lealdade. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de termos um lar, de trabalharmos com os nossos afetos ou não os melhores sentimentos, porque nós estamos atrelados uns nos outros, até que nós consigamos amar a todos para constituir a família universal, como Jesus vem nos propor. Porque à medida que nós vamos ampliando os nossos sentimentos, as nossas virtudes, o nosso movimento no bem, nós vamos desenvolvendo os nossos amores, vamos aumentando o nosso campo fraternal. E de repente nós paramos um pouquinho e pensamos: será que nós estamos fazendo isso verdadeiramente? Será que nós estamos contribuindo para que na nossa família haja paz, haja harmonia, haja entendimento, haja compreensão? Ou nós estamos aumentando as estatísticas daqueles estudiosos da relação familiar que dizem que no lar, nos dias de hoje, a competição, a imagem, o poder duelam com a cooperação, a amizade, o respeito. Nós podemos parar para refletir a importância do nosso papel na economia familiar, do nosso papel. Porque muitas vezes nós atribuímos ao outro responsabilidades que são nossas. E nesta atitude de atribuir ao outro tarefas que são da nossa competência, nós encontramos muitas vezes o apoio e o amparo daqueles que nos ouvem. Por isso, torna-se fundamental que nós compreendamos os ensinamentos dos nossos benfeitores, que a doutrina espírita nos oferece. Porque ao mesmo tempo que ela nos consola, ao mesmo tempo que ela nos esclarece, ela nos convida para que assumamos esta responsabilidade. Como é que nós vamos idealizar, sonhar
com uma sociedade justa, fraterna, harmoniosa, se nós não temos um lar equilibrado? Nós falamos muito da violência fora de casa. Nós nos queixamos que a violência no mundo está muito grande. Nós nos cercamos de todos os aparatos para nos proteger da violência. Mas esta violência tem um nascedouro. E muitas vezes, na maioria das vezes, o nascedouro desta violência é no nosso lar. É no lar. Quando nós não tratamos, quando nós não cuidamos daqueles corações que estão sob a nossa responsabilidade. E hoje, de um modo geral, nós trazemos uma agenda tão ocupada, nós temos tantos compromissos, que pouco tempo nos sobra para que nós possamos nos relacionar com aqueles que estão sob o nosso mesmo teto. Por favor, é importante que nós avaliemos isso. É importante que nós analisemos a nossa conduta, para que nós, a cada momento, reformemos os nossos sentimentos, reformemos os nossos pensamentos com relação a esta nossa responsabilidade familiar. Emmanuel nos fala no livro Vida e Sexo, arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. O nosso destino é a perfeição. O nosso destino é a felicidade. E quando nós reencarnamos, o brilho do mundo, as facilidades do mundo, nos fascinam, nos encantam de tal forma que nós nos afastamos da essência dos nossos compromissos reencarnatórios. E quando nós nos reunimos sob o olhar misericordioso de Jesus e temos a oportunidade de refletir sobre a essência da nossa caminhada reencarnatória, nós vamos compreendendo verdadeiramente o que é que nós estamos fazendo aqui. Ainda que nós objetivamos ter e ter, ainda que nós queiramos muito ter e ter, nós não podemos nos esquecer da essência, sermos pessoas melhores. Esse é o objetivo essencial da nossa reencarnação. E lá no cantinho do nosso lar, longe dos olhares do mundo, nós vamos nos colocar tais quais nós somos, verdadeiramente despidos das máscaras que a sociedade nos oferece e que muitas vezes nós acolhemos porque nos interessa. Nos preocupamos muito com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Nós nos preocupamos muito em agradar as pessoas fora de casa. Abraçamos todos, beijamos todos, somos gentis, fraternos, amorosos, educados, mas dentro do nosso lar nós agimos como déspotas. E os nossos benfeitores nos dizem como tiranos domésticos. Então nós podemos falar que na nossa caminhada com os nossos queridos no nosso lar, nós precisamos trabalhar a coerência, por favor. Precisamos ser coerentes. Virtude essencial para o nosso programa de evoluir junto à nossa família, junto àqueles que nós elegemos no plano espiritual para estarem conosco nesta encarnação. É uma proposta edificante que nós
tenhamos no nosso lar, que nós sejamos no nosso lar como nós somos fora de casa. Que nós tenhamos com os nossos familiares as mesmas gentilezas, os mesmos carinhos, os mesmos gestos de solidariedade, como nós temos com as pessoas estranhas ao nosso convívio íntimo. Nós estamos muito esquecidos das doçuras no trato, no relacionamento. Somos ásperos, desagradáveis, dizemos palavras infelizes, justificando a nossa conduta injustificável. Desculpe-nos, por favor. Nós somos espíritos velhos. Esta não é a nossa primeira reencarnação. Nós estamos há muito tempo no caminho. E quando Jesus esteve aqui há 2000 anos para nos ensinar o amor, nós já tínhamos consciência dos verdadeiros valores, dos valores morais. E lamentavelmente, nós estamos muito esquecidos destes valores. O brilho do mundo nos fascina. E continua Emmanuel nos dizendo com toda a sua belezura: temos desta forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso aprimoramento para a edificação do mundo melhor. E nós paramos um pouquinho e pensamos: o que é que meu filho está me ensinando? A ser paciente, a respeitar o outro, a ter calma. O que é que meu esposo vem trazer para mim na nossa convivência? O que eu preciso desenvolver para estar bem nesta caminhada? Porque todos os nossos talentos estão em germe no nosso campo íntimo. E o outro, o nosso familiar, nos faculta esta oportunidade de desenvolvermos os talentos que nós recebemos do Pai Celestial. Ou nós vamos fazer como aquele irmãozinho que recebeu o talento e o enterrou, com receio de se movimentar, de se mobilizar. Porque, na verdade, muitas vezes, nós instituímos para nós uma zona de conforto. E ali nós nos instalamos e passamos toda a reencarnação instalados nesta zona de conforto, sem nos movimentarmos, com receio de deixarmos esse campo psíquico que criamos para nós e que nos dá segurança, ainda que seja na lamentação, ainda que seja nas queixas, ainda que seja nos murmúrios. Nós ali nos instalamos e permanecemos, fazendo-nos de vítimas, vitimando-nos, porque todo mundo conspira contra nós. Todos. Então nós vamos aprendendo a mudar o nosso olhar. É fundamental que nós mudemos o nosso olhar, porque Jesus já nos disse que nós não temos olhos de ver. Nós vemos e não enxergamos. Nós não temos ouvidos de ouvir. Nós ouvimos, mas não compreendemos. Nós estamos do lado do outro e não o percebemos, porque o nosso olhar está com a cortina do egoísmo, do interesse pessoal. O nosso ouvido está cheio da cerinha do orgulho, da arrogância. Então nós convivemos com as pessoas como se nós não as conhecêssemos. Os nossos familiares são nossos desconhecidos. Nós não temos tempo para eles, porque nós somos pessoas muito ocupadas. As ocupações do mundo tomam o nosso tempo. Que belezura! Nós ficamos felizes que nós tenhamos muito o que fazer, porque o trabalho é lei de progresso e que nós cumpramos esta lei.
mas mergulhados nesta agenda que parece não ter fim. Nós entramos e saímos no nosso lar, apenas cumprimentando aqueles que convivem conosco, como verdadeiros estranhos. E o amor, e o companheirismo, e a amizade, e a fraternidade. Quando os nossos filhos apresentam alguns problemas, nós procuramos os melhores psicólogos para atendê-los. E nós ficamos felizes porque existem excelentes profissionais. Mas os psicólogos não fazem a nossa parte. Como pais, como mães, como os responsáveis por aquela alma que Deus nos confiou, para que nós pudéssemos educá-la. Nós estamos dizendo educar, nós não estamos dizendo criar. Porque, desculpe-nos, mas criar é fácil. Nós colocamos para dormir, nós estipulamos horários para alimentação, para ir à escola, para ir ao judô, para fazer o balé, para participar da ginástica, para não faltar ao futebol. Então, a comidinha, a caminha cheirosa, o banhozinho quente, a roupinha necessária, de acordo com a estação, não falta. Isto é criar. Nós estamos falando de educar. Educar. Oferecer àquela alma os verdadeiros valores. E não existe método mais eficiente para educar do que o exemplo. Não nos esqueçamos disso, por favor. Ou nós ainda compartilhamos daquele grupo. Faça o que eu falo e não o que eu faço. Nós estamos falando dos verdadeiros valores. Nós estamos falando da moral divina. Nós estamos falando dos ensinamentos de Jesus, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, que nos auxilia em todos os recursos que nós pudermos à nossa disposição. Mas nós não podemos nos iludir que a base, a estrutura primordial da educação da alma é o lar. São aqueles que estão à volta dela para educá-la, porque no lar nós aprendemos o que é certo e o que é errado, e não tem moda. Por favor, desculpe-nos. Eu estou atarantada porque hoje meu filho disse que usa assim. Não usa não. O que é certo, o que é errado. E nós, na convivência com eles, nós vamos aprendendo a olhar no olhinho dele, a saber o que eles gostam, o que eles estão sentindo. Porque o olhar perdeu o brilho. Porque o coraçãozinho não bate acelerado. Porque aquele sorriso tão espontâneo no rosto fugiu. Nós que caminhamos com eles, ou não caminhamos, é que precisamos diagnosticar estas alterações que trazem esta alma que está sob a nossa responsabilidade. Porque nós não podemos nos esquecer que antes de serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. E Deus confiou a nós esta tarefa. E que nós temos toda a condição de realizá-la. Não nos furtemos a esta responsabilidade. E não estamos abraçando uma tarefa um grama superior à nossa possibilidade, à nossa condição de dar conta. Perguntaram a Emmanuel, no livro Consolador, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E continua Emmanuel, os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar.
É por esta razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. O banco da escola instrui, a universidade instrui, e nós ficamos encantados, e é justo que assim seja, que nós forneçamos àquelas almas que estão sob a nossa responsabilidade a melhor instrução possível. Mas nós não podemos nos esquecer da educação dos valores morais. Nós conhecemos muitas inteligências que nós dizemos a título do mundo privilegiadas. Existem muitas inteligências com muitas especificações, especialidades em muitas áreas que a sociedade aplaude. Mas, moralmente, estão longe de serem pessoas do bem, verdadeiramente. São pessoas que trazem a intimidade comprometida com os desvios, muitos de toda a natureza. Então nós vamos compreendendo a importância da convivência familiar, onde nós vamos, pelo exemplo, elaborando as virtudes sagradas, que hoje, de uma forma muito linda, nós temos acesso, através dos estudos que a doutrina espírita nos oferece. Perguntaram a Emmanuel no livro Consolador: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Nós combinamos tudo no plano espiritual antes de nos reunirmos aqui no plano material? E Emmanuel responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Não existe acaso nas leis de Deus. Nós aprendemos isso. E não existe acidente biológico na formação da família. Por favor, nós estamos sob leis perfeitas. Os pais estão comprometidos com o espírito do filho e vice-versa. Nós estamos comprometidos uns com os outros, para que na convivência diária nós aprendamos a ceder, nós aprendamos a transformar, nós aprendamos a reformar, nós aprendamos a construir junto. E Emmanuel continua: preponderam neste instituto divino os elos do amor fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem, de se transformarem em solidariedade fraternal, com vistas ao futuro. Todos temos muito trabalho, porque às vezes nós ouvimos, e na casa espírita é muito comum, nós ouvimos as pessoas dizerem: eu não combino com meu filho. Parece que nós somos inimigos do passado. Por favor, não importa isso agora. Não importa que nós saibamos o modelinho da relação que nós tivemos ontem. Importa o nosso compromisso hoje e as oportunidades que a vida está nos oferecendo para que nós possamos transformar esses sentimentos inferiores em sentimentos positivos, em sentimentos no bem. Ah, eu queria tanto saber o que eu fui da minha filha, o que a minha filha foi minha. Não vai alterar nada no nosso compromisso. E isso é tão sério que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 11, Allan Kardec traz para nós o esquecimento do passado como questão fundamental, para que nós possamos abraçar os nossos compromissos da atualidade, sem nos preocuparmos com o nosso passado, porque na verdade a espiritualidade nos cerca
de todas as oportunidades para que nós possamos fazer diferente. É isso, por favor, nós precisamos fazer diferente e melhor. E temos condições para isso. Temos toda a condição para isso. E nos mínimos detalhes, creiamos, nos mínimos detalhes, não aguardemos situações espetaculosas para que nós possamos fazer a diferença em casa ou transformarmos o nosso ambiente familiar. Dissemos antes, nós estamos muito esquecidos das doçuras e da gentileza do dia a dia. Por favor, não podemos. Nós gostamos muito de enfeitar a nossa casa. Alguns gostam de enfeitar com enfeites modernos, de uma linha, de outra linha. Os outros gostam de trazer flores, jarrinhos lindos, que enfeitam a janela, que enfeitam a mesa. Que belezura! Vem transformar o nosso olhar, vem transformar o ambiente de casa. Muito louvável. Mas se nós não mudarmos a nossa atitude, aqueles enfeites pouca diferença fazem. Pouca diferença fazem no contexto familiar. Por favor, nós estamos transferindo mais uma vez as nossas responsabilidades no trato com o outro para os objetos, para o exterior. Por favor, não o trabalho no campo íntimo. E Emmanuel nos diz que os defeitos que nós reclamamos tanto nos nossos familiares são lesões espirituais que nós causamos neles no passado. Responsabilidade nossa. Não nos esqueçamos disso, por favor. E continua Emmanuel nesta resposta. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito, quando nós vamos formar a família universal. Quando nós falamos de virtudes, nós gostamos de falar muito de generosidade. É uma belezura. Nós podemos qualificar a generosidade nos outros, mas só para que nós nos lembremos o que é generosidade. Uma virtude tão linda. Generosidade é o desejo sincero daquele que busca fazer que a vida do outro seja mais fácil e mais agradável. Generosidade é o desejo sincero de tornar a vida do outro mais fácil e mais agradável. Nós estamos falando da família. Quando o filho esquece a toalha no banheiro, depois de tomar banho, a casa quase vem abaixo. Já falei 1000 vezes, já falei 2000 vezes, mas nós muitas vezes não falamos nesse tonzinho, né? Assim, mais amoroso. Costuma aquele vizinho mais próximo dizer: Ih, esquecer a toalha no banheiro de novo. Porque nós fazemos em bom tom. E se nós não tirarmos a toalha do banheiro, pode ser que ele esqueça, porque ele está preocupado com outras coisas. E nós ficamos bravos. E ficamos de mal. E justificamos. Vocês podem dizer: mas Alda, eu preciso educar.
se eu não o disciplinar. O amor educa e o amor disciplina. Levemos a toalha para o varal, porque terá um dia também que nós vamos esquecer a toalha no banheiro. Porque nós também temos as nossas ocupações e as nossas preocupações. E nós vamos nos encantar quando nós encontrarmos com ele no corredor dizendo para nós: mãe, você esqueceu sua toalha no banheiro, eu estou estendendo para você. Oh, mas que menino bom esse. Nas questões do dia a dia, por favor, nós não estamos falando de questões especiais. É esse movimento do dia a dia que nós precisamos resgatar, por favor. E que nós estamos muito esquecidos dele. Porque, na verdade, turminha, nós vamos voltar à pátria espiritual. Todos nós. Se vocês não sabiam disso, eu vim de Belo Horizonte para falar isso para vocês. Que nós possamos voltar com boas lembranças. Porque quando nós estamos nas lutas, quando nós estamos nas dificuldades e conseguimos, as lembranças são muito boas. Nós dizemos que vencemos, que contornamos um obstáculo, que vencemos um momento, e isso para nós é muito grandioso. E voltamos a dizer no cantinho do nosso lar, silenciosamente. Silenciosamente, porque Deus trabalha em silêncio em nosso benefício. E enquanto nós nos dispusermos a uma atitude ofensiva, a uma atitude de violência, a título de estarmos educando, nós estamos nos afastando das lições de Deus, nós estamos nos afastando do amor. Nós trouxemos uma reflexão para encerrarmos o nosso estudo. Se você já conhece, por favor, faça um carinho que não conhece. Nós vamos passar para cá, desculpem-nos, por favor, para ficar mais fácil. Essa tarefa aconteceu numa escola nos Estados Unidos. Quem é faz a diferença. Essa é a tradução real. Uma professora está fazendo um trabalho com os alunos. Logo presenteou cada um com uma faixa azul, impressa com letras douradas, na qual se lia: quem sou, deixa. Por fim, o mestre decidiu fazer um projeto de aula para ver o impacto que o reconhecimento teria na comunidade. Deu a cada aluno mais 3 faixas azuis e lhes pediu que levassem adiante esta cerimônia de reconhecimento e que deveriam acompanhar os resultados, ver quem premiou quem e informar a turma no final de uma semana. Um dos alunos foi ver um jovem executivo de uma indústria próxima e o premiou por tê-lo ajudado com o planejamento de sua carreira. Deu-lhe uma faixa azul e colocou-a em sua camisa. Em seguida, deu-lhe as 2 faixas extras e lhe disse: estamos fazendo em aula um projeto de reconhecimento e gostaríamos que você encontrasse alguém a quem premiar e lhe desse uma faixa azul. Mais tarde, nesse mesmo dia, o jovem executivo foi ver seu chefe, que tinha a reputação de ser uma pessoa amargurada, e lhe disse que o admirava profundamente por ser um gênio criativo. O chefe pareceu ficar muito surpreso. Então o jovem executivo lhe perguntou se ele aceitaria o presente da faixa azul e se lhe dava permissão de colocá-la em sua camisa. O chefe disse: bem, claro. Então o jovem executivo pegou uma das faixas azuis e a colocou no casaco do chefe, bem sobre seu coração. E oferecendo-lhe a última faixa, perguntou: poderia pegar esta faixa extra e passá-la a alguém mais a quem queira premiar? O estudante que me deu estas faixas está fazendo um projeto de aula e queremos continuar esta cerimônia de reconhecimento para ver como vai afetar as pessoas. Nesta noite, o chefe chegou em casa, sentou-se com seu filho de 14 anos e lhe disse:
Hoje me aconteceu algo incrível. Estava no meu escritório e um dos meus empregados veio e me disse que me admirava. Então me deu uma faixa azul por me considerar um gênio criativo. Imagina, ele pensa que sou um gênio criativo. Logo me pôs uma faixa azul que diz: quem sou deixa marca. Deu-me uma faixa extra e me pediu que encontrasse alguém mais a quem premiar. Quando eu estava dirigindo para casa esta noite, comecei a pensar a quem poderia premiar com esta faixa. E pensei em ti. Quero premiar a ti. Meus dias são muito agitados e quando venho para casa, não te dou muita atenção. Grito contigo por não tirar boas notas e pela desordem em teu quarto. Por isso, esta noite, só quero sentar-me aqui e, bem, te dizer que és muito importante para mim. Tu e tua mãe são as pessoas mais importantes em minha vida. És um grande garoto e te amo muito. O garoto, surpreendido, começou a soluçar e a chorar e não conseguia parar. Todo o seu corpo tremia. Olhou para seu pai e, entre lágrimas, lhe disse: papai, momentos atrás me sentei em meu quarto, escrevi uma carta para ti e para a mamãe, explicando por que tinha tirado minha vida e lhes pedia que me perdoassem. Ia me suicidar esta noite, depois de vocês terem dormido. Eu pensava que vocês não se importavam comigo. A carta está lá em cima, mas não creio que eu vá precisar dela depois de tudo o que conversamos. Seu pai subiu ao segundo piso e encontrou a carta, sincera e cheia de angústia e dor. No dia seguinte, o chefe regressou ao trabalho totalmente modificado. Já não estava amargurado e se empenhou em fazer todos os seus empregados saberem que cada um deles faz a diferença. Por outro lado, o jovem executivo ajudou muito outros jovens a planejarem suas carreiras, inclusive o filho do chefe. E nunca se esqueceu de recordar-lhes que eles deixavam marcas em sua vida. Ainda mais o jovem e seus companheiros de classe aprenderam uma lição muito valiosa. Quem és, deixa marca. Todos nós deixamos marcas na vida das pessoas. Por favor, precisamos enaltecer os pontos positivos, precisamos elevar as qualidades, precisamos motivar aqueles que caminham conosco. É um hábito novo, porque lamentavelmente nós temos uma facilidade enorme em apontar os defeitos dos outros. E quando nós falamos em família, nós não podemos nos esquecer das orientações de Jesus. Não julgar o outro, não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro nos fizéssemos. E nos amarmos uns aos outros, como Jesus veio nos amar e nos ensinou durante todo o tempo que ele passou aqui. Combinado também? Muito bem, muitíssimo obrigada. Uma ótima noite para todos.